Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Ponto em Arapiraca, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde sim, dia 23 de junho de 2025, segunda-feira, véspera de São João. Pois é, já comprou seu milho, já preparou a canjica, tem fogueira até pra vender, só não entrega acesa, né não, Marco Aurélio, ninguém vai vender a fogueira pra entregar acesa, você não é doido, né? Pois é, aproveita aí, né, começando a semana, a voz tá meio esquisita hoje devido o jogo do meu querido, amado e estimado rubro-negro Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, que colocou o time inglês Chelsea no seu devido lugar. Mas a que voz... Mengão. Que é Flamengo. É Flamengo mesmo. E fora isso, parabéns também aí às torcidas do Estrela Solitária, do Botafogo e também do Fluminense, porque também eu torci contra o time do qual é o Sun, né? O Sun da Coreia do Sul, né? Que deu aquele susto na gente ali, nos brasileiros, e dá pra perceber, não sou aquele torcedor chato do Flamengo que quero que os outros... Não, eu tô torcendo pelos brasileiros. Claro, eu quero que o Flamengo seja campeão. Se ele não for, que seja um brasileiro. Muito bem, tempo e temperatura agora na nossa cidade, 26 graus, possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 8%, e ventos a 13 km por hora. Esse é o clima agora da nossa cidade. Então, tudo indica que tem aí 1/4 de possibilidade de chuva. Espero que não chova para que, né, a gente possa aproveitar bem essa noite. E falando nisso, cuidado com os fogos que soltam barulho para não assustar os pets. Aos asmáticos, muito cuidado. O pessoal do Hospital de Emergência do Agreste. É uma noite muito delicada para quem trabalha ali, a quem eu quero mandar um abraço. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, SAMU. Tenta dar uma noite pelo menos de folga para esse povo, né? Porque todo ano a gente já sabe, amanhã tem os resultados daquilo que foi feito hoje à noite. Cuidado com as crianças, né? Com os fogos de artifício na mão de crianças, nos olhos das crianças, por favor, né? Muito bem. Ela é minha nutricionista da minha família. Saiu de Maceió, altas horas da manhã. É muito corajosa, destemida, né? Chiquérrima. E aceitou o nosso convite para falar sobre suplementação de vitaminas e minerais. Pois é, gente, o que vale a pena? Tem o tal do negócio aí, né? Que muita gente está fazendo isso por conta própria, suplementar. Bacana, né? A gente ficou muito deficiente de vitamina D na pandemia, né? Mas eu posso fazer isso por conta própria, eu posso achar, porque eu sou branquelo, tô amarela aqui, não tô pegando sol, eu posso ir lá na farmácia e dizer, me dá uma vitamina D aí, e aí o farmacêutico ou o balconista vai vender uma para mim, e eu vou tomar por conta própria. Até quando? O que é que pode fazer mal, o que é que pode fazer bem? A vitamina K, a vitamina C, o ácido ascórbico que a gente tanto usa para prevenir gripes e resfriados, e tem também uma ação antioxidante, uma ação que vai prevenir o envelhecimento precoce. E o tal do sorinho da beleza, que a gente vai falar no segundo bloco, né? Aqueles injetáveis que na farmácia é R$20, R$30, mas em alguns lugares são 750, 800, R$1.000, o mesmo produto. Por que será? Então hoje o bicho vai pegar porque ela está aqui. Doutora Renata Queiroz, boa tarde, seja bem-vinda, querida. Oi, André, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo pelo YouTube, pela rádio. E um tema bastante pertinente, né? Porque a gente está iniciando agora o inverno e com o inverno aumenta a suplementação de vitaminas e minerais.
né? E aí você falou da vitamina C. A vitamina C é a vedete agora do inverno, né? Então as pessoas já começam a gripar e aí começam a consumir vitamina C sem orientação, sem saber se tem a necessidade, né? E aí vamos falar sobre esse assunto. Perfeito. Um abraço, minha querida Neide, que está aqui. Ela tá dizendo aqui: eita, você botou pra torar, um flamenguista topado. Já comprei meu milho aí na rádio, aqui na praça, né? Hoje uma boa tarde para o meu amigo Sérgio Paulo. Daqui a pouco ele vai estar aqui, Neide. E ela diz assim: tenho 4 na família que é flamenguista topado também, doente. Eu não sou tão doente, não. Eu sou torcedor do Flamengo, mas não sou doente. Vamos falar, Renata, da vitamina C, então, já que você começou. O ácido ascórbico, aquela que você coloca, geralmente vem numa pastilhazinha efervescente, e tem algumas coisas, até algumas dicas que você vai aprender aqui com a gente em relação a esse do comprimido efervescente. Você sabia que quando você fizer isso, você tem que colocar, não é encher o copo não, gente, você não está tomando suco de vitamina C não. Quanto menos água você colocar, melhor. Agora tem um detalhe, né? Você não vai pegar um comprimido daquele e colocar numa quantidade de água dessa aqui. É um pouquinho menos que isso aqui, né? Outro detalhe importante, né? Eita, a Janaína tá trazendo meu café coringa, olha. Ixi, rapaz. Ó, obrigado, Jana. E aí, o seguinte, gente. Você sabia que a luz da cozinha, a luz da sala, a luz solar, ela pode cortar a metade ou um pouco do efeito da vitamina C? Pois é, no Saúde em Foco você aprende também a cultura. Renata, vamos falar da vitamina C, a tal da reposição. Pessoa que está gripado, né? Eu não estou gripado, a minha voz está assim, não estou gripado não. Mas a pessoa que gripou, vai resolver agora ela fazer a reposição da vitamina C? Então, André, eu vou voltar um pouquinho no tempo, mas não tanto. Vamos pensar na pandemia, tá? De Covid-17. Covid-19, já, meu Deus. Já voltou? Já voltei, não. De Covid-19. E o que a gente percebeu? Que as pessoas que tinham menos risco de ter uma Covid mais grave eram aquelas pessoas que eram bem nutridas, que tinham as suas vitaminas no status basal dentro de valores ótimos. O que a gente via era que pessoas que tinham não chegavam nem a ser deficientes, insuficiência em algumas vitaminas e minerais, como zinco e vitamina D, elas tinham chances, que a gente vai falar também da vitamina e do zinco, elas tinham mais chances de ter um Covid mais grave. E era isso que a gente recebia. Pacientes que tinham Covid mais graves, eles tinham uma vitamina D e um zinco mais baixo. Mas quem são as pessoas que se beneficiam com vitaminas e minerais? Iniciando com a vitamina C, agora, também por causa do inverno, eu até coloquei um Rios essa semana, que o ano passado eu já tinha colocado, já tinha falado, mas a gente sempre está relembrando. E a vitamina C, como você bem falou, ela oxida muito rápido. A melhor fonte é alimentar. Então, primeira coisa para a gente saber se vai suplementar ou não é fazer o exame bioquímico para ter ciência de eu sou insuficiente, eu estou normal nessa vitamina ou eu estou deficiente. Para a gente saber também, a gente só suplementa sabendo em que status eu estou para saber que dosagem eu vou utilizar. Porque dependendo do seu basal, vai ser a dosagem e por quanto tempo eu vou utilizar aquela suplementação. No geral, não existe nenhum trabalho científico robusto. O que é que eu quero falar com robusto? É um trabalho que tenha um número de pessoas importantes num determinado tempo também importante. Então, a gente será que a gente tem trabalhos que foram pesquisados, que foi feito com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, por um período grande? Então,
para tudo isso, porque trabalhos tem, tá, André? Vão ter trabalhos que fizeram pesquisa com 10 pessoas durante uma semana, durante 8 semanas. Então, não são trabalhos que a gente possa utilizar o seu resultado na nossa prática clínica. Então, com relação à vitamina C, não existe nenhuma recomendação que sugira a necessidade da gente suplementar a vitamina C sem um exame que comprove a insuficiência e a sua deficiência. E hoje eu tenho mais de 20 anos de prática clínica e eu nunca recebi uma pessoa com deficiência de vitamina C. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma alimentação rica em frutas e em vegetais no geral, ela vai ter um bom basal de vitamina C. Então, ou você falou, mas colocar a vitamina C no copo com água, a própria luz, ela pode oxidar essa vitamina C. Então, é até complicado a gente dosar uma vitamina C. Por quê? Porque a grande maioria dos laboratórios, eles não fazem a dosagem de vitamina C no próprio local. Eles encaminham para outros laboratórios. E aí, no pré-preparo desse exame, a vitamina C ela pode oxidar. E aí eu tenho um caso interessante que aconteceu no consultório de um idoso que chegou para atendimento e aí ele veio com um exame de vitamina C, porque tem uns exames que tem hora que vira febre. E a vitamina C também, há um tempo atrás, todo mundo dosava vitamina C. E aí esse paciente chegou, ele tinha uma sobrinha médica, e aí ele chegou com uma deficiência de vitamina C. Mas, como ele era deficiente de vitamina C, se ele tinha um consumo importante de frutas, até acima da mediana, e ele se alimentava de hortaliças, de legumes em geral. Então, pela alimentação, não seria um paciente com deficiência, mas tinha um exame comprovando. E aí eu falei para ele, eu digo, olha, pela anamnese que eu fiz do senhor, pela avaliação, não se preocupe com esse exame é errado. Até porque eu já estava acostumada em receber exames errados. E aí ele não tinha nenhum sintoma de deficiência de vitamina C. E aí ele voltou. No retorno, ele disse assim, doutora, a minha sobrinha não ficou satisfeita com aquele exame e prescreveu uma reposição endovenosa de vitamina C, ou seja, vitamina C injetável. E aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos repetir aquele exame. E ele repetiu o exame. E, na verdade, quando ele veio para mim, ele já veio com um novo exame. E o exame, novamente, um exame baixo. E aí ele disse, eu não estou entendendo, como é que eu fiz? Eu tomei a injeção de vitamina C e o meu basal continua tão baixo. Aí eu disse a ele, vamos fazer o seguinte, o senhor conhece o proprietário do laboratório, não conhece? Ele se conhece. Então, o senhor vai avisar o proprietário do laboratório que o senhor vai repetir esse exame e que ele, por favor, tenha uma atenção maior no pré-preparo desse exame. E assim ele fez. Eu disse, eu vou pedir um novo exame. E eu pedi. E quando veio um resultado com uma vitamina C altíssima, André, que ele se assustou muito. Eu disse, esse resultado é porque o senhor tomou a injeção e porque o senhor já tinha um status normal de vitamina C. Ou seja, a colega não tinha acreditado que ele tinha um status normal, acreditou só no exame, e aí é quando vem a questão de você saber que exame você está pedindo, você saber interpretar aquele resultado, você fazer uma avaliação daquele paciente. Será que esse exame que está me dizendo isso realmente condiz com a realidade clínica desse paciente? Às vezes não, André. Infelizmente, a gente tem exames errados. Então, esse foi um caso. Então, assim, vitamina C tem necessidade de suplementação? Se não houver deficiência comprovada, não precisa. Não existe... e com relação à imunidade, vitamina C é importantíssimo para a imunidade. Mas nenhum trabalho robusto
indica a suplementação porque não teve melhoras significativas em diminuição de dias de infecção e também não houve melhoras nem de dia, nem intensidade dessa infecção com reposição de vitamina C. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma alimentação rica em frutas, em vegetais em geral, uma alimentação equilibrada e que isso sim vai impactar na tua imunidade. E não gripou, vou tomar vitamina C, porque a vitamina C só vai enriquecer o xixi. Então, resumindo, não temos indicação de melhoras na saúde, na imunidade com suplementação de vitamina C. Perfeito. Você vai tomar o seu café Coringa, eu vou tomar o meu também aqui, mas eu quero aproveitar, falando aqui no Coringa, de mandar um abraço aqui para Poliana Fonseca, gerente de marketing do Coringa. Tá aqui, Poli, ó, a gente tá tomando o nosso café Coringa aqui no estúdio, muito bacana, delicioso. Tem café? Tem café e tem Coringa. Lembrando, viu, gente, além do flocão e o flocão Coringa, claro, você vai encontrar também a canjiquinha Coringa, que está disponível nos melhores supermercados da cidade e do estado. Então, você que gosta, então já tem disponível no mercado aí a canjiquinha Coringa, tá bom? Procura que você vai encontrar em qualquer supermercado ou qualquer... No meu tempo era chamado de venda, né? Como é que é o nome hoje, Marco Aurélio? Bodega, venda, mercearia, isso, Marco Aurélio. Mercadinho, que fica aí perto do seu bairro. Se ele se preza, então ele tem os produtos Coringa na prateleira. Então procura a canjiquinha Coringa também, que é uma excelente pedida. Doutora Renata, vamos lá. Outra vitamina que pode ser usada, e a gente falou aqui sobre isso, da reposição da vitamina D por conta da pandemia. Por quê? Porque a vitamina D ela vem do sol, gente. Só que sol, né? A gente passou 90 dias trancado dentro de casa e depois a gente não saiu para pegar a vitamina D lá fora, não. A gente continua indoor, né? A gente continua maratonando as séries da Netflix, a gente continua dentro de casa e tudo. E quando sai à noite para ver o show, à noite não tem sol, você não tem vitamina D do sol, porque é a lua que está brilhando. E essa vitamina D, ela é usada separadamente e ela é usada com a vitamina K, que é o potássio, que ajuda a melhorar a absorção dessa vitamina. Doutora, qual é a recomendação da reposição de vitamina D e vitamina K juntos ou separados? Então, André, eu sou apaixonada pela vitamina D. A vitamina D hoje é também conhecida como hormônio D. Então, a vitamina D, sim, a gente tem trabalhos longos, trabalhos com uma população grande do seu potencial benefício. Então, a gente tem a vitamina D como um potencial na prevenção, na melhora da imunidade. Então, ela é muito utilizada em pacientes que têm doenças autoimunes, até no controle dessa doença, como evitar que essa pessoa desenvolva uma outra doença autoimune. Então, e para essas pessoas, quais seriam as dosagens? Então, algumas diretrizes, até da diretriz americana de endocrinologia, elas já indicam que pessoas que têm doenças autoimunes, elas têm uma vitamina D entre 50 e 70. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está ali dizendo que entre 30 e 50 está muito bom, mas a gente vê que em trabalhos longos e com um grande número de pessoas, a gente precisa sim de uma vitamina D basal um pouco mais alta. Então, quem se beneficiam? Se beneficiam crianças e adolescentes de 1 ano a 18 anos, as grávidas, idosos a partir de 75 anos, quando há uma reposição de vitamina D, podem diminuir entre 20% e 30% a fraturas ósseas. Um grande trabalho que foi feito com pacientes pré-diabéticos, foi visto que as pessoas que tinham, aí nesse caso, quem era beneficiado com a reposição de vitamina D? Eram aquelas pessoas que tinham uma vitamina D abaixo de 20. Então, aquelas pessoas que tinham vitamina D abaixo de 20 e eram pré-diabéticos,
quando recebiam a reposição de vitamina D, mas lógico, fazendo atividade física, mudanças dietéticas, elas tinham uma chance maior de voltar a ter uma glicemia normal. Mas isso não foi visto com pessoas nessa mesma situação, mas que tinham vitamina D abaixo de 30. Então, qual foi a conclusão do trabalho? Que pessoas que eram pré-diabéticas e que tinham uma vitamina D abaixo de 20, essa vitamina D, junto com mudança do estilo de vida, poderiam impulsionar a saída dessa fase de pré-diabetes para fase da normalidade. A gente utiliza muita vitamina D no diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Então, todas as crianças que chegam com diabetes, é rotina do nosso serviço a gente repor vitamina D e deixar essas crianças ao redor de 50. Isso começou com o diagnóstico da minha filha. Então, a partir do diagnóstico da minha filha, no dia do diagnóstico, eu estava no congresso em São Paulo e lá foi muito falado sobre um médico pesquisador em diabetes tipo 1, onde ele estava utilizando vitamina D. E naquela época, a vitamina D ainda estava engateando, tinha muitas dúvidas sobre a vitamina D. Então, eu voltei para Alagoas e peguei Maria Clara, marquei uma consulta em São Paulo e fui para consulta com esse médico. E lá ele me falou sobre os resultados muito bons que ele estava tendo com a vitamina D, mas ele dizia assim, olha, eu não tenho um N tão grande, eu não tenho tantas pessoas no meu grupo, mas as poucas pessoas que eu utilizei teve um benefício com a reposição de vitamina D. E o benefício era aumentar a lua de mel dessas crianças. E o que é lua de mel no diabetes tipo 1? É quando o pâncreas, as células beta do pâncreas, que são as produtoras de insulina, elas ainda estão funcionando, ainda tem uma parte funcionando. Então, a ideia era que a vitamina D ela aumentasse a vida dessas células beta. Então, modulasse a imunidade para que a imunidade não atacasse tão severamente essas células e fizesse com que essas crianças passassem mais tempo nessa fase sem a necessidade de tanta insulina. Coincidência ou não, a minha filha ficou quase 2 anos nessa fase de lua de mel, quando a gente repôs vitamina D. Mas é um N pequeno ainda, tá? A gente, pelo menos do nosso serviço, a gente nunca encontrou uma paciente como a minha filha. A gente diagnosticou o DM1 da Maria Clara, ela ainda estava na fase de pré-diabetes. Geralmente as crianças já chegam para a gente numa fase aguda da doença, onde ou já foi feito o diagnóstico, a criança já está em cetoacidose e já vai direto para uma UTI, ou quando ela já tem sintomas e aí a glicose já está muito alta. No caso do diagnóstico da minha filha, a gente pegou uma glicemia alterada pós sobrecarga de carboidrato, mas ela ainda tinha uma hemoglobina glicada, que é o exame que mostra a média de glicose, ainda normalíssimo. Então, mas a partir da minha filha e da experiência que a gente teve, e aí a gente foi estudar muito mais sobre vitamina D e diabetes tipo 1, o serviço adotou essa reposição de vitamina D nas crianças com DM1. Com relação a vitamina D e vitamina K, há necessidade? Às vezes a gente pega muita prescrição de colegas colocando vitamina D e vitamina K junto, dizendo que se tomar vitamina D sozinho vai ter o cálcio não vai para os ossos, vai para as artérias. Bem, fiz uma varredura nas diretrizes nacionais e internacionais. A gente tem trabalhos mostrando que, sim, a vitamina K tem seus benefícios, tanto ósseos como em doenças cardiovasculares,
Mas, e aí tem estudos de curto prazo, com poucas pessoas, mostrando o benefício. E aí, mais uma vez, a gente não tem um estudo robusto, um estudo grande que mostre realmente esse benefício. Então, nenhuma diretriz nacional ou internacional, ela indica que a reposição de vitamina D, ela seja obrigatoriamente feita com vitamina K. Por quê? Porque a gente também já tem uma alimentação que nos dá essa necessidade pra gente de vitamina K. E outra, a K2, que é a sua forma mais ativa, digamos assim, ela é produzida pelas nossas bactérias intestinais. Então, teoricamente, não seria uma vitamina que a gente precisasse estar suplementando. Até porque, raramente, a gente vai encontrar uma pessoa que tenha deficiência de vitamina K. Tá. Zinco e selênio também, Renata, são duas substâncias que são muito repostas. Muita gente faz uso por sua conta e risco, como o Brasil é um dos países que mais se automedica no mundo, né? Então, zinco e selênio também são vitaminas que os brasileiros costumam fazer essa reposição quando é necessário ou quando não é necessário fazer essa reposição. Então, André, eu tô sempre chamando a atenção do tipo, quanto tá a nível basal e para quem se direciona e que vai se beneficiar com essa suplementação. Outra suplementação maravilhosa é de zinco e selênio, mas para quem? Eu, Renata, eu me beneficio com zinco e selênio, porque eu tenho uma doença autoimune chamada Hashimoto. Então, é uma doença que a própria imunidade ataca a tireoide e a gente pode desenvolver hipotireoidismo devido a Hashimoto. Eu tenho hipotireoidismo há 16 anos. Eu tomo medicamento, eu tomo hormônio da tireoide há 16 anos. Então, zinco e selênio, eles são maravilhosos, tanto para zinco, principalmente, tanto para cicatrização como para doenças autoimunes. E aí, o que a gente precisa? Mais uma vez, dosa o zinco. Pessoas que têm imunidade muito baixa, então a gente precisa dosar o zinco para ver. Então, não necessariamente precisa ter um zinco, ser carente em zinco, mas se você for insuficiente. Então, o que a gente vê? Que o zinco, abaixo de 80, ele já pode trazer consequências. Às vezes é uma pele mais ressecada, é um cabelo que está caindo, são marcas na unha, é uma pessoa que tem uma tireoidite, como eu tenho, e que ela não está conseguindo regular só com a reposição hormonal. Por quê? Porque quem tem tireoidite de Hashimoto precisa tomar o hormônio T4, que não é um hormônio ativo. E aí a gente precisa transformar T4 em T3 no nosso organismo. E para T4 se transformar em T3, ele vai precisar de zinco e selênio. Então, se existe uma insuficiência de zinco e selênio nesses pacientes, a gente vai ver aquele paciente que está tomando doses altíssimas de hormônio e que aquele hormônio, a sensação eu estou tomando medicamento e ao mesmo tempo parece que não está fazendo efeito. Ou seja, essa transformação de T4 a T3, ela está sendo prejudicada por causa de uma insuficiência de zinco e selênio. Onde é que a gente utiliza zinco e selênio também? Em pacientes que precisam de uma cicatrização. Onde é que eu utilizo muito? Pacientes diabéticos que estão com algum ferimento, que passaram por alguma cirurgia. Então, a gente utiliza zinco e selênio, por quê? Porque o corpo vai precisar dessas vitaminas para reparação celular. Mas e quem tem zinco 90 a 100? Precisa repor? Não vai ter benefício algum, porque o corpo, ele é sábio. Então, se ele tem aquela dosagem, não vai ser colocando quantidades a mais que você vai se beneficiar.
Então, o que pode acontecer é que quando você suplementa vitaminas e minerais de forma desnecessária, ele pode inibir a absorção de outras vitaminas e minerais. Então, se você tem um status bom de zinco e selênio, você não precisa de reposição, porque você não vai ter benefício algum. Mais uma vez, para você saber disso, você precisa ter um profissional que saiba o que você tem e como ser tratado aquilo como vitaminas e minerais, que esse profissional saiba interpretar exames, interpretar também o exame junto com a clínica que o paciente apresenta. Porque caso contrário, se você tem um profissional que ele só vai ver referência de exame, você vai estar com o exame dentro da referência e você vai estar doente. Então, resumindo, vale a pena suplementar a vitamina D quando é necessário e nas suas particularidades. Vale a pena suplementar zinco e selênio quando se tem insuficiência. Em algumas situações, a gente vai ter que sempre estar reavaliando doenças autoimunes, principalmente tireoidite Hashimoto, pessoas que precisam de cicatrização. Também vitamina D é importante na cicatrização. As outras pessoas que têm status normais não se beneficiam em nada com a suplementação dessas vitaminas e minerais. Tá. Outra gente aqui que se faz muito uso delas, com e sem prescrição, são as vitaminas A e a vitamina E, tá? Então, Renata, vamos falar delas para a gente ir lá para os injetáveis, para o tal dos sorinhos da beleza, né, que tanto tem feito sucesso aqui no Brasil. As pessoas estão querendo uma coisa muito rápida, então já não basta consumir os orais sem prescrição. Lembrando sempre para você, quem passa uma dieta para você é apenas os nutricionistas e só, tá bom? Dieta é com nutricionista, tá bom? Se você acha que eu estou errado, você procura aí o conselho, né, faz uma reclamação, processa eles, né? Engraçado, eu publiquei essa semana um reel lá no meu Instagram, Renata, de um médico. Ele é reumatologista de outro lugar. Ele falando ele fez 2 vídeos. Você quer conferir, gente? Vai lá no Saúde em Foco com o André Peps no Instagram e você vai ver que ele fala de 5 especialidades médicas que não existem, tá? Não existem. É por enganação. É por enganação mesmo, né? E acreditem que eu recebi uma reclamação no meu direct. Olha, não é bem assim, não sei o quê. E eu acredito que as pessoas acham que o Saúde em Foco, ou eu, né, que eu não estudei para estar aqui. Quando eu falo que só quem pode prescrever óculos e lentes de contato é oftalmologista, é porque assim 2 coisas existem. Primeiro, que isso é ato médico. O ato médico é um ato privativo do médico. Pronto. Tá? Então isso é um fato. O outro fato é o que está escrito na lei. É o que a lei diz. E aí, os médicos têm um conselho, como o Conselho Regional, o Conselho Federal de Nutrição, o CFN também tem. Os nutricionistas também têm o seu Conselho Federal, porque é obrigado ter. Como o Conselho Federal de Medicina, tá? O CFM. Então, não existe, tá certo? Não existe algumas especialidades que andam falando por aí. Não existe. E eu fui questionado e eu respondi para a pessoa muito educadamente. Eu falei, olha, eu estou seguindo o que o Conselho Federal de Medicina me autoriza a fazê-lo. Não é o que eu acho. Tá bom? Então, eu estou seguindo o que está sendo dito ali. Renata, vitamina A e vitamina E. Vamos lá. É a mesma situação da vitamina C. A gente tem vitamina A e vitamina E espalhados nas fontes vegetais. Dificilmente a gente vai encontrar pessoas deficientes de vitamina A e vitamina E. Então, não tem necessidade, a não ser que tenha comprovação
de alguma deficiência. E aí, você não me perguntou, André, mas eu já vou adiantar. Suplementação, aqueles polivitamínicos de farmácia. De A a Z. De A a Z. Então, gente, eles não servem de nada. Se você realmente tiver alguma insuficiência ou deficiência, não serve de nada. Por quê? Porque ele é um monte de coisa numa dosagem muito pequenininha. Então, quando a gente avalia que existe uma necessidade de reposição, as quantidades são muito maiores. Então, para você ter ideia, naquelas fórmulas de polivitamínicos, a gente vai encontrar B12 com, no máximo, 12 microgramas. 12. Para a gente começar a repor um paciente, a gente usa, no mínimo, 1.000 microgramas. Então, não existe... não tem necessidade daqueles polivitamínicos. Ah, mas eu comecei a tomar e estou me sentindo muito bem. Bem, a gente imagina que seja meio que um efeito placebo. Tipo, você vai tomar essa pílula aqui e isso vai te fazer muito bem. Se você acredita naquilo, aquilo vai te fazer efeito. Mas as quantidades são muito pequenas, são insignificantes. Então, o legal mesmo é você tá sentindo algumas coisas que você acha que é deficiência de alguma vitamina mineral, procura um profissional, procura um nutricionista para ele fazer uma avaliação. Primeira coisa é consertar a base, que é a alimentação. O que vai adiantar você repor uma vitamina ou um mineral se de repente o teu problema é uma alimentação ruim? É uma alimentação desequilibrada. Você vai querer tomar uma cápsula pro resto da vida? Aí vai ter gente que vai dizer, eu prefiro do que comer fruta. Então, meu caro, você precisa reavaliar a sua vida. Por quê? Porque antioxidantes, fibras, por mais que a gente tenha isso em cápsulas, eles nunca vão ser bons o suficiente quando a gente tem num alimento onde existe um equilíbrio. E eles, em conjunto, dentro daquele alimento, ele vai trazer um benefício muito maior do que você tomar 5, 6, 7, 8 cápsulas por dia. Perfeito. E aí, vamos falar de um procedimento chamado plasmaférese, tá? Eu nunca vou esquecer disso, né? Esse procedimento, gente, ele ajuda a acelerar a recuperação, removendo anticorpos e outras substâncias do plasma, que é uma retirada disso e depois ele é colocado em você de volta, tá certo? Isso é muito feito em pacientes que tiveram a síndrome de Guillain-Barré. É uma síndrome que vai paralisando o indivíduo ali. É um negócio grave e que pode evoluir para a morte, se não for diagnosticado a tempo. Conheço um caso aqui em Arapiraca, foi diagnosticado aqui, uma pessoa conhecida, né? E o seu filho passaram por esse perrengue e foi muito difícil. Foram para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que lá foi feito esse procedimento. E a pessoa está aqui para contar a história, está viva, trabalhando, se movimentando, mas Vamos falar de plasmaférese, então, Renata, sobre isso aí, que também agora a gente entra na parte injetável do negócio. Então, é um procedimento que, na verdade, já acontece aqui, tá? Como você bem falou, são doenças graves para passar por um procedimento como esse. É uma centrifugação, ou seja, uma máquina vai centrifugar e o que é isso? Ele vai dividir o que é parte sólida do sangue e o que é plasma. Então, boa parte daquele plasma, ele não volta para o paciente. Ele é realmente filtrado e um novo plasma, ele é colocado geralmente, né, com albumina. Porque quando você retira o plasma, você tira a albumina, que é importante para você carregar medicamentos, as próprias vitaminas e minerais. Então, ele é um transportador. Então, é recolocado. Só que o que acontece? Não chegou ainda, pelo menos eu não sei, não estou sabendo, ainda não está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente já está esperando que isso vá chegar por aqui, porque a nível internacional já tem atletas postando, fazendo esse procedimento
com o intuito de desintoxicar o sangue. Quem é que desintoxica o sangue, gente? Os rins. É os rins que vai filtrando o nosso sangue. Então, tá sendo, já tem atleta apostando, fazendo esse procedimento fora do país, e com certeza é uma moda que possivelmente vai chegar no país, mas é algo que traz muitos riscos, porque você pode ter até uma infecção. Imagina que tá tirando o seu sangue e vai recolocar, né? Então, tem gente que diz, parece uma hemodiálise? Parece uma hemodiálise. Só que a hemodiálise, ela vai filtrar esse sangue, e o mesmo sangue que entrou, ele vai voltar para aquele paciente com menos fluidos, com menos ureia, com menos potássio, com menos ácido úrico, que são substâncias tóxicas quando em altas quantidades na corrente sanguínea. Então, assim, e aí, vale a pena? Gente, não, isso é uma loucura, né? Mas, possivelmente, a gente já está esperando que em breve chegue aqui no Brasil também uma forma de desintoxicar, você fazer uma plasmaferese. Ô, Renata, tem um procedimento também que a pessoa, inclusive isso pegou no Brasil, tem muita gente que fazia, tirava o seu sangue e aplicava o seu próprio sangue muscular no bumbum. Como é o nome do trem aí que eu esqueci? Hemoterapia. Hemoterapia, né? Isso aí, eu conheço uma pessoa que fazia. Rapaz, você não tem coragem de... Olha, negócio de injeção já não dá pra mim, né? E eu tirar meu próprio sangue, que aí não vai ser bom. Pra alguém injetar meu próprio sangue no meu papeiro, vai não, filho. Viu? Só se precisar mesmo, né? Eu não... Bom, eu não estou dizendo que eu não acredito, não estou dizendo que não tenha as suas aplicações. Eu desconheço a eficácia, eu sou um ignorante nesse sentido aí, tá? Não estudei, essa aula aí eu perdi. Então não vou falar do que eu conheço. Eu estou falando que eu não faria, ou faria, por recomendação médica, com comprovação científica. Que até isso, André... a gente tá susceptível, né? Porque um procedimento como esse que a gente falou agora, que é a plasmaferese, a gente vai falar sobre os injetáveis. Então, são todas feitas por prescrição médica. Sim. Né? Mas o que é algo verdadeiro, ou o que é uma pessoa querendo se aproveitar da sua ingenuidade, da sua ignorância. Então, o que a gente fala? Gente, procura outras opiniões. Então, foi num colega e ele disse, você precisa fazer um procedimento para desintoxicar o seu sangue. Procura uma outra opinião. Na verdade, procura até uma opinião que você já sabe que é contrária e escuta o outro. Uhum. Porque quando essas pessoas, eu acho que quando essas pessoas procuram essas coisas, é procurando a facilidade. Uhum. Eu sempre comento isso, todo dia eu falo para os meus pacientes, o básico faz efeito. Perfeito. Renata, e por fim, reposição venosa de vitaminas e minerais. Quando e por que elas são recomendadas? Então, de 10 pessoas que eu recebo que fizeram reposições endovenosas de vitaminas e minerais, 8 não tinham necessidade. Sorinho, 100% não tem necessidade. André, quem mais está se beneficiando com esses sorinhos são os donos da clínica, que pagam R$50 por uma bolsa de soro e cobram R$750 a cada 15 dias para um tratamento com esse sorinho. Então, esses soros da beleza, eles não têm indicação nenhuma. Geralmente são procedimentos que são feitos em hospitais, com paciente grave, que não consegue ter absorção desses nutrientes. Não com pessoas saudáveis. Reposição de vitaminas injetáveis, como B12, ela é importante. Quando a B12 é muito baixa, tem sintomatologia, então
dependendo do status, é importante fazer essa reposição intramuscular. Reposição endovenosa de ferro é importante quando há necessidade, quando o paciente está com uma anemia importante, que ele tem sintomatologia também. Ferro é um mineral importante para a vida, mas a gente não pode esquecer que é um mineral também que, quando colocado no momento errado e numa quantidade exagerada, ele pode ser tóxico. Reposição de ferro em gestantes de forma muito alta e às vezes quando não há necessidade, pode até, tem trabalhos mostrando que pode até não vou dizer agilizar, mas essa gestante ela tem mais chance de desenvolver diabetes gestacional. Então, vitaminas e minerais não é tipo um chazinho. Vou tomar um chazinho. Eu também digo que chazinho não é só chazinho, ele pode ser um medicamento. E na farmácia, a gente ouve muito que entre o veneno e o antídoto, a diferença está na dosagem. Então, não achem que tomar uma vitaminazinha ali, besteira, tranquilo, pode ser uma coisa pequena. A gente já está começando a estourar, onde pessoas que tomaram sorinhos estão tendo repercussões graves com a saúde pós esses usos. Você fez uma observação muito importante. Eu quero mandar um abraço aqui, antes de fazer essa observação, para Elizabeth Costa, que é sua paciente. E ela diz assim: essa é a minha Nutri maravilhosa e competente. Minha também, viu, Elizabeth? Obrigada. E o Ronaldo, técnico de relógio, está aqui dizendo assim: uma boa tarde, bom São João para você. Renata, no ano de 2006, mais ou menos, eu trabalhava numa multinacional em Maceió. Eu morava aqui e trabalhava lá. E aí, todos os dias de manhã, em frente ao Maceió Marotel, aquele hotelzinho feio que tem ali, que tá todo de vida, coisa linda, né? Um dos hotéis mais belíssimos, aliás, um dos hotéis mais belos da capital alagoana é o Maceió Marotel. Um hotel belíssimo. Nunca me hospedei lá, não. Nunca tive dinheiro para passar uma noite lá, não. Eu vou começar a juntar para ver se eu consigo passar pelo menos um Réveillon ali. E aquele hotel é maravilhoso, de uma família muito bacana que eu conheço, são da Igreja Batista e tal. E na frente do hotel, na praia, tem umas barraquinhas. E lá tem uma barraquinha de açaí. E onde era o café da manhã do André Peps? Na barraquinha do açaí. Eu gosto do açaí com granola e mel. Pronto. Encharcava o bicho de mel lá, colocava granola, um pouquinho de banana e mandava para ver. Fui fazer um check-up. A empresa que eu trabalhava tinha um plano de saúde nacional. E fui fazer um check-up e tal, para ver, exame de sangue e tal, de repente, minha ferritina lá em cima. Levei para a médica disse: rapaz, tem um negócio errado aqui. Eu disse: como assim, doutora? Ela disse: eu não estou entendendo. Você come muita carne vermelha? Eu disse: não como muita carne vermelha, não. Eu como muito frango, peixe, mas eu não como carne bovina. Não por não gostar. Porque não tenho esse hábito mesmo. Eu disse: André, a gente precisa fazer uma recapitulação aqui. Vamos lá, como é a sua rotina? O que é que você come de manhã? Eu digo: não, eu acordo, tomo meu banho, vou ali na barraquinha da Ponta Verde e tomo uma tigela de açaí. Ela disse: quantos dias por semana? Eu digo: todos os dias, de segunda a sexta. Ela disse: meu Deus. Eu disse: André, eu vou liberar uma. Eu disse: esse muito bem, Marcão. É esse hotel aí, ó, Maceió Marotel. Esse hotel é belíssimo, belíssimo, né? Obrigado, Marcão. E aí, gente, eu sou louco por açaí. Mas ela disse assim: eu vou liberar uma. Eu disse: por semana? Eu disse: não, por mês. Eu digo: mas doutora. Ela disse: não, querido. Você já foi onde você podia ir. E é um alimento, gente, riquíssimo em ferro. Tá? Delicioso. Eu amo o açaí. Tá? Eduardo Cardeal, boa tarde. Logo mais às 19 horas tem futebol show aqui, com todo o scratch aqui, do melhor scratch do rádio do Brasil. Né? Então, Renata, isso é um assunto que eu queria falar com você pra gente terminar. E outro é o seguinte: hoje eu fui cortar meu cabelo.
fazer minha barba para vir mais bonito para cá, né? Afinal de contas, ela viria para cá toda... como é que se diz? Com o cabelo arrumado, como é que diz? Maquiada, com mulher peculiar, com todo o seu charme, sua elegância e sua competência. Eu digo, pô, tem que também, pelo menos, sair bonito na foto, né? E aí, o meu barbeiro, ele disse assim, André, minha mãe tá vendo algumas coisas e tal, assim, tá... Ela já tem 90 anos, qual é o médico que eu levo ela? Eu falei, rapaz, você leva ela para um neurologista ou leva ela para um geriatra? Aí ele falou de um local, olha, tem uma clínica ali que a consulta é bem baratinha e tal. Eu falei para ele assim, amigo, a sua consulta naquele lugar, ela vai demorar 10 minutos. Tá certo? Uma consulta que custa, eu não vou falar o valor aqui, X reais, é 10 minutos. Você acha que a sua mãe vale isso? Então, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Quando a doutora Renata falou aqui, pra gente ter cuidado, pra você ouvir outras opiniões, né? Eu não acredito em ninguém que me dá um laudo em 10 minutos. Eu não acredito. Certo? Mas isso é uma opinião minha, né? Eu não sento no consultório de um médico que olha pra mim se ele olhar pra você, né? Eu vou fazer a referência aqui. Meu oftalmologista é o Dr. Valberto Santana. Há muitos anos. E da minha família. Tá? A minha nutricionista, por exemplo, é a doutora Renata Queiroz, que está aqui comigo. Eu fui com minha esposa em 2 ou 3 consultas com a doutora Renata Queiroz. Nós demoramos 1 hora lá. 1 hora. E ela não me atendeu 1 hora porque eu sou o André Pepes. Ela não, porque todo é por hora marcada para começar. Tá certo? Então, gente, ó, cuidado com isso. Cuidado com isso. Você vai marcar uma consulta para sua mãe que está com um problema neurológico. E você vai para um lugar que vão lhe atender em 10 minutos, vão dar uma receita para ela. Eu falei pro eu vou falar para você, Marcão. Leva tua mãe lá não, cara. Leva não. Eu não levaria não. A minha mãe não. A minha mãe não, que já não está mais aqui para se defender. Mas eu não levaria minha mãe no lugar. Em lugar nenhum. O cara vai passar um óculos para você e passa um óculos para você em 5 minutos. Não, tá aqui sua receita. É uma padaria, é? Entendeu, Renata? Então, André, deixa eu avaliar aí o seu caso. O açaí, ele é um dos alimentos que mais tem antioxidantes. Eu uso açaí com meus pacientes oncológicos, tá? Mas não é esse açaí que você tomava lá, cheio de açúcar, não. É o açaí natural. Sim. Onde eu consigo, porque eu tenho um amigo que tem uma loja de açaí e ele vende a matéria-prima para esse meu paciente. Quando a sua ferritina deu muito alta, ela estava indicando que você estava inflamado. Então, não necessariamente foi o açaí. Você pode comer um boi todo dia. Eu nunca peguei ninguém por ter uma alimentação rica em ferro com a ferritina alta. Geralmente, a gente pega pessoas com excesso de peso, diabéticos. Então, pessoas que têm uma alimentação ruim, que têm uma ferritina alta. Mas, infelizmente, ainda existem profissionais de saúde que acham que se tirar o feijão, que se tirar a carne, vai melhorar aquela ferritina. A ferritina ela só vai melhorar se você for consumidor de álcool e parar de tomar. Se você que tem uma alimentação ruim, porque, André, você diz assim, eu acordava todo dia, tomava açaí, metia mel por cima. E muito, né? Muito mel. Muito mel. Mas, André, e o restante da tua alimentação? Eu fico pensando em representante comercial, comendo biscoito, tomando café com açúcar na recepção, comendo numa churrascaria. Colocou a culpa no açaí, lógico, não era um açaí de boa qualidade, não era um açaí puro, mas no final das contas, quando você tirou o açaí, com certeza você melhorou totalmente a tua alimentação do dia a dia. Sim. E aí a tua ferritina pode ter baixado, Sim. tá?
Mas E também era quantidade, né, Renata? quantidade, De segunda a sexta, uma tigela do tamanho do... com muito Aliás, açúcar. com muito açúcar. E geralmente, gente, eu não almoçava. A tigela de açaí que eu tomava pela manhã, entenda, viu? Os meus amigos aqui, o pessoal do Bu Açaí, que eu sou cliente de lá do China, é uma delícia, tá, gente? Aliás, qualquer lugar que vende açaí, eu recomendo. Eu conheço poucos aqui em Arapiraca, frequento lá o Bu. Muito bom o Bu. Tá, fica ali no Bosque, muito bacana, tem sorvete. E é lá que eu mando os meus pacientes comprar, que tem o açaí puro. Exatamente, lá tem o açaí puro mesmo. Renata, eu tô estourado aqui, né? Mas eu quero te agradecer por ter vindo antes desse feriado aqui. Amanhã é feriado, amanhã não tem Saúde em Foco. A Renata Queiroz atende aqui na clínica Renascense, que fica aqui bem pertinho da rádio. O telefone para você marcar com a doutora Renata Queiroz para falar sobre suplementação. O WhatsApp é o 99672-1987. 99672-1987. Tá aí as redes sociais da Renata, @Nutri Renata Queiroz, com Z no final. Lá você vai ver dicas, cases, que ela apresenta todo dia, toda semana. E inclusive não dizendo para você não comer isso, você não comer aquilo, tá certo? Muito pelo contrário. Ela vai tratar de você direitinho como tratou de mim. É por isso que eu tô aqui bonito, elegante, né? Saudável, indo pra academia às 5 horas da manhã e reclamando porque a academia vai ser fechada amanhã. Renata, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, André. É sempre um prazer estar aqui, né? Tava dizendo a você, tô aqui em Arapiraca por causa de você, véspera de feriado, mas é sempre um prazer. Eu que agradeço. Quanta honra, obrigado, viu, gente? Olha, um bom final de semana não, um bom feriado para você, aproveita, tá? Amanhã não tem Saúde em Foco devido ao feriado de São João. Já falei aqui, cuidado com as fogueiras, com as crianças, com os fogos, com o fogo, com os pets, tá certo? E que Deus abençoe a todo mundo. E na quarta-feira, se Ele permitir, a gente volta. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio LR.